Boa noite a todos vocês, obrigado por dedicarem essa noite de segunda-feira a virem aqui para ouvir um pouco a respeito da Bhagavad Gita, dessa filosofia que nos leva a compreender melhor a nossa verdadeira identidade e a assumir essa identidade diante de tantos desafios, né? E desafios não faltam. Agora mesmo, para nós que estamos aqui, pode até não ser um grande desafio, uma parada desse Facebook, Instagram e WhatsApp de já 7 horas de parada. A gente pode não ser nada, mas imagine quantas famílias dependiam de uma comunicação para poder se organizar. Quantas mães que iam pegar o filho na casa da sogra ou de alguém e não pôde combinar. Quanta gente disse, não, depois eu mando uma mensagem marcando o lugar do encontro para alguma coisa de vital importância e de segurança para adolescentes, para crianças, para jovens, para adultos, para pessoas doentes e tudo mais. Imagine que caos fica no mundo. Esses são os desafios da tecnologia, da era da tecnologia, que a gente tanto se orgulha e tanto se adapta e fica tão feliz e satisfeito com tudo isso, né? E a gente faz um bom proveito, claro. A gente faz um bom proveito, as pessoas também fazem um bom proveito para o desenvolvimento. Tem suas coisas que são ilícitas, que são ilegais e tudo, mas a gente pode fazer um bom proveito, né? Hoje eu ouvi no rádio de um Uber que eu peguei com o Govinda, uma reportagem, eu ouvi pela metade, mas eu ouvi uma expressão que eu não tinha ouvido ainda, a quadrilha do Pix. A mulher falou isso, a repórter falou, né? Não sabemos ainda se nesse assalto foi provocado pela quadrilha do Pix. Então imagine, a gente evolui por um lado e a marginalidade evolui por outro lado e se organiza para agredir. Na verdade, a intenção é a mesma nossa, é a sobrevivência. Mas alguns escolhem a sobrevivência ética, legal, correta, honesta, e alguns escolhem a sobrevivência ilícita. Bem-vindos. Bom, então imagine como é raro que alguém consiga se organizar para estar aqui hoje, nesse dia um pouco caótico diante da realidade, e numa segunda-feira. Por isso eu agradeço muito a vocês pela oportunidade. O tema da nossa conversa é tirado da Bhagavad Gita, e é esse livro que está aqui, nessa edição mais moderna, apresentado por nosso mestre espiritual, Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e ele fez a tradução do original sânscrito, e depois ele comentou para que a gente pudesse captar a mensagem como ela de fato é. Inclusive, ele deu um subtítulo para o livro, que é Bhagavad Gita tal como é, como ele é. Bhagavad Gita como ele é. Tal como é em espanhol. Bhagavad Gita como ele é. Então, a ideia é transmitir um conhecimento genuíno, original, legítimo, que através do qual nós possamos orientar nossas vidas e ajudar as pessoas a também se identificarem e orientarem suas próprias vidas no caminho da autorrealização espiritual. O caminho da sobrevivência, da subsistência, como estamos muito motivados e estamos trabalhando nisso. Hoje já tem conhecimento sobre economia, sobre educação financeira, desde o curso fundamental, do início do curso fundamental. As crianças já estão
começando a fazer isso, porque os países de primeiro mundo já fazem isso há algum tempo, então agora também o nosso país também está se desenvolvendo nessa linha. Então a gente já tem muita orientação para a sobrevivência material, e a nossa realidade sociopolítica no nosso país é bem difícil, então a gente tem uma luta constante, um desafio constante, e muitas vezes a gente perde a luta, perde batalhas da luta, e a gente fica desempregado, fica numa situação de apuros, dívidas, pagamentos que a gente não consegue fazer. Tem sido essa a realidade da grande parte dos brasileiros, de nós brasileiros. E então, um conhecimento que venha nos dar, nos alertar a respeito da nossa verdadeira identidade e que vem nos informar de que nós somos diferentes desse corpo material, esse conhecimento tem que ser levado muito a sério. Geralmente a gente não tem tanta motivação para isso, mesmo porque quando alguma coisa se fala a respeito de alma, a respeito do mundo espiritual, a respeito de Deus, se fala dentro de uma matriz religiosa, e as matrizes religiosas estão muito questionadas também pelo desenvolvimento da história da filosofia e da história da ciência. Então, já existe muita propaganda contrária às matrizes religiosas. Então, nós ficamos, como falam popularmente, ficamos na segunda, observando, mas na segunda, com cuidado. O que é isso aí? Mas não é porque desconfiam que nós não devemos nos arriscar a levar esse conhecimento, porque é um conhecimento de vital importância para a bem-aventurança do indivíduo, para a felicidade que transcende a experiência de gozo dos sentidos, a experiência de sobrevivência dentro desse mundo. Então vale a pena levar esse conhecimento, todo esse esforço aqui. Esse Centro Hare Krishna é muito organizado, e aí quando eu fui convidado para fazer essa palestra, o Sri Chaitanya mandou o convite, aí eu disse tudo bem, aí depois ele, preciso do tema, e eu não respondi, e ele, qual é o tema? Ele, caramba, meu Deus, é só que faltava agora eu ter que parar o que eu estou fazendo aqui para descobrir o tema de uma palestra. Aí, fala aí, sugira aí um tema. Aí ele sugeriu o tema, aí eu gostei. Por favor, confirme. Confirmado. A gente tem que se submeter para as pessoas organizadas, né? Para as organizações, assim. Contrariado, mas me submeti. E agora eu estou aqui não mais contrariado, satisfeito. O tema é muito bom, fala sobre a eternidade da alma. A eternidade da alma é de conhecer a eternidade da alma, reconhecer a eternidade da alma, pelo menos teoricamente, é de suma importância para o nosso desenvolvimento humano. Porque automaticamente nós teremos esperança. Agora eu posso não estar tão bem, mas a alma é eterna. O meu corpo pode estar envelhecendo, pode adoecer, pode vir a morrer, mas eu tenho agora a esperança de que na qualidade de alma eterna eu posso resolver os meus condicionamentos materiais em uma outra oportunidade. Então, a primeira grande vantagem de reconhecer a eternidade da alma, pelo menos teoricamente, é trazer esses conceitos que não fazem parte da nossa educação intelectual, do nosso desenvolvimento intelectual. Nós nos desenvolvemos intelectualmente com as matrizes que são materialistas. E como as nossas necessidades imediatas são todas materiais,
claro que nós vamos nos identificar com uma teoria materialista. Como não? A gente sente na pele, a gente sente na língua a necessidade material. A gente sente no corpo todo a necessidade material. Como que vem uma proposta materialista de soluções baseada na perspectiva materialista e nós não vamos nos identificar? Claro que vamos. Bom, então essas matrizes materialistas que criam motivações para o nosso desenvolvimento material são naturais para nós nos identificamos com isso. Mas se nós não procuramos um conhecimento espiritual, uma ferramenta especializada em mexer com a matéria, mas de uma maneira um pouquinho diferente, para transformar essa matéria, que é uma coisa que a gente adora fazer. É só observar a devastação que fizemos na natureza do planeta durante os milhares de anos que estamos aqui. Então a gente adora mexer com a natureza. Outra coisa fantástica de mexer com a natureza é pegar um quilo de batata e transformar num purê de batata ou numa batata gouranga, para aqueles que conhecem a culinária indiana, né? É outra transformação da matéria que a gente faz fantasticamente. E tem pessoas que são peritas nessas transformações assim da matéria desse jeito, né? Fazemos verdadeiras mágicas e às vezes verdadeiros desastres, né? E isso estamos vivendo do transporte a cavalo para os automóveis de hoje em dia. Imagine, né? Para não falar do transporte aéreo e tudo, mas só do transporte de locomoção diária, nossa, imagine que diferença, né? Hoje nós fomos caminhar também e vinha uma moça numa patinete. Chama patinete? Como é o nome? Chama patinete também? Patinete elétrico. Patinete elétrico. Então ela vinha e nós estávamos descendo, ela estava subindo e não tinha força o motor, e ela vinha assim, de zigue-zague, para ver se conseguia subir a ladeirinha, né? Então eu entendi logo, rapidamente, aí disse, Govina, vamos para o lado de cá. E ela já tinha olhado para a gente e disse, esses caras vão fazer eu parar com essa patinete e depois ela ia ter que empurrar, porque não ia mais pegar, né? Quem dirige, tem noção de motor, sabe o que ia acontecer. Mas ela realmente ia parar, e ela parou e deu um sorriso para mim, assim, tipo, obrigada, né? Foi bem interessante essa interação. E a gente transforma, imagine, a gente inventou agora uma patinete motorizada que ajuda a vencer o tempo, ou otimizar o tempo, para quê? Para satisfazer outras necessidades que também estão dentro da matriz materialista. E assim a gente vai. A gente vai adiante. É bem interessante, não é de hoje, isso é desde a história do mundo. O mundo sempre foi assim. Sempre nesse mundo. Por quê? Porque este mundo não é o nosso verdadeiro lugar. Este mundo é uma oportunidade de ouro para nós compreendermos tudo isso sob a perspectiva da eternidade. Então, algum conhecimento a gente tem que adquirir. Qual é o tema? Não, qual é a ordem que Krishna dá para apresentar esse tema no Bhagavad Gita? Krishna faz isso na primeira oportunidade de falar. Primeira oportunidade que ele tem de falar concentradamente, no seu lugar de fala correto, ele fala sobre isso. Eu posso provar isso para vocês. No capítulo 1 desse livro, há uma apresentação do cenário. Então, o cenário é um cenário de guerra. Uma família que se dividiu para lutar a favor do reino, essas coisas de herança do trono, né? Que a gente estudar a época do Império no Brasil, que estava os imperadores brasileiros eram descendentes de Portugal, e Portugal estava dentro dos impérios europeus, antes das proclamações das repúblicas, né? Das diferentes.
o mundo todo estava orientado dessa maneira. E então, antes dessa situação, ainda assim, bom, considerando isso, as questões serão as mesmas na época da Bhagavad Gita. Para a herança do trono, se a gente estuda o Império Brasileiro, a gente vai ver o interesse da herança. Naquela época, o filho homem e o filho mais velho era que herdavam, então tinha essa situação. Na Bhagavad Gita nós vamos encontrar a mesmíssima situação. O rei deixou o reinado para o seu filho mais velho. Porém, o filho mais velho não era fisicamente normal. Ele tinha uma cegueira, ele tinha essa deficiência visual. E então o segundo filho se tornou o descendente. Porém, o segundo filho morreu e o primeiro ficou vivo. Mas quando o segundo morreu, já tinha 5 filhos. E o primeiro também tinha filhos. Mas como o reino era para o segundo, o rei a reinar seria o rei filho, seria o filho do segundo, que seria o rei normal, que é Pandu, né? O primeiro é Dhritarashtra. Não sei se vocês entenderam, eu fui criando agora, assim, talvez tenha atrapalhado um pouco, mas é só para explicar. Tinham 2 irmãos, um era mais velho e deficiente, o segundo era que tinha a legitimidade da herança do trono, mas morreu. Os filhos dele, então, tinham o direito legítimo. Mas o primeiro, que era o mais velho, achou que na morte do rei, quem tinha que herdar na segunda geração seriam os filhos dele, e não os filhos do irmão dele, os sobrinhos. Então, essa disputa termina numa guerra. E essa guerra vai acontecer nos arredores da grande cidade deles, e se dividem, os pequenos reinados se dividem, aqueles líderes dos governos daquela época, com seus exércitos, se juntam para defender um grupo ou outro grupo. E assim eles tinham os seus aliados. E estavam no campo de exército com seus aliados. Arjuna era o grande general do exército dos filhos do rei que morreu. E Duryodhana era o filho do rei deficiente, que estava vivo ainda. Então eles dois eram os dois generais, um de um lado, o outro do outro. Eram primos, estavam guerreando. Bom, essa situação foi bem dramática. Krishna também era parte da família e ficou do lado dos filhos do rei que morreu, mas disse: eu não vou lutar, eu vou apenas ajudar Arjuna conduzindo a quadriga. E se vocês depois pegam essa gravura da capa aqui, vocês vão ver Krishna na frente conduzindo os cavalos, e Arjuna é o guerreiro que está atrás com a flecha, tirando a flecha da aljava já para colocar no arco. Aqui já é quando a guerra já tinha começado. Então eles se encontram nesse campo de batalha, nessa situação. E Arjuna e Krishna eram amigos, primos e amigos recentes, porque eles não se conheciam na infância, não conviveram na infância, moravam em lugares diferentes. Mas quando Krishna foi visitar a família, ele já encontrou essa guerra encaminhada. Mas fez uma amizade muito grande, tipo assim: caramba, esse é o meu primo do coração que eu estou conhecendo agora e me identifico com ele completamente. Os dois se entendiam muito. Então Arjuna entrou na batalha confiante de que Krishna iria conduzir toda a guerra e que eles iam se entender como estavam se entendendo antes da batalha. Só que Krishna pensava diferente de Arjuna. E quando Arjuna disse: eu não vejo razão para essa guerra, eu quero ir embora daqui,
vamos sair daqui, eu quero ir embora, eu quero ir para a floresta, Krishna não demonstrou o mesmo tipo de pensamento. E Arjuna viu pela conduta física dele, pela expressão corporal dele, ele ficou impávido, segurando as rédeas do cavalo, enquanto Arjuna falava, argumentava, lamentava, estava nervoso e inseguro. Então Krishna segurava. Então Krishna falou rapidamente que não vejo razão para tudo isso, de onde vem essa fraqueza que leva você a isso. Arjuna entendeu definitivamente que Krishna estava pensando diferente dele e resolve dizer para Krishna, pedir a Krishna que o aceitasse como discípulo. Então Krishna, que era a suprema personalidade de Deus, disfarçado e tudo isso, né? Krishna aceita a posição de mestre de Arjuna. E o tema de hoje, da nossa palestra, está relacionado com os primeiros segredos que Krishna revela para Arjuna, para convencê-lo a entender que não vale a pena se entregar a todas as perplexidades da vida, ao ponto de ficar depressivo, deprimido, com medos, e cultivar medos e culpas e tudo isso, e tentar buscar a perfeição material. Não vale a pena. Por quê? Porque a alma é eterna. Então olhem o verso de hoje, e eu vou depois contextualizar o verso no capítulo. Já é no capítulo 2. Krishna diz: para a alma, em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir, e nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Então Krishna diz isso para Arjuna nesse verso. Mas esse é o verso 20. E Krishna começou a falar com Arjuna sobre esses temas depois que é aceito como mestre de Arjuna, desde o verso 11. No capítulo 2, que é um resumo, uma apresentação de todo o conteúdo do Gita, a introdução ao Gita, parece que Vyasadeva, ao organizar o Bhagavad Gita, conferiu as normas técnicas da ABNT, porque ele faz a introdução, depois ele faz o desenvolvimento bem direitinho, dá todas as fundamentações, até fala do Vedanta Sutra e tudo mais, e no fim ele dá a conclusão perfeita. Então parece que ele foi bem direitinho assim, dentro dessas normas acadêmicas. Mas Krishna, então, no capítulo 2, que é essa apresentação, do verso 1 até o verso 10, é feita uma revisão do capítulo 1, que são os argumentos de Arjuna, e depois, no verso 11, Krishna começa a falar sobre o conhecimento transcendental, Jnana. Do 11 até o 30 é só filosofia e teologia, né? Porque vai descrever sobre a alma. Mas é Sankhya, filosofia comparativa entre a alma e entre a matéria e o espírito, na verdade. Só que o espírito aqui é designado como alma e a matéria é matéria mesmo. Então, Krishna vai apresentar o que é matéria e o que é espírito, do verso 11 até o verso 30 do capítulo 2. Para que Arjuna, armado com conhecimento, pudesse então cumprir o seu dever. Qual era o dever dele? Ele tinha que lutar, não tinha mais jeito. Todas as tentativas de evitar a guerra haviam sido feitas. Krishna tentou, mesmo os Pandavas, Arjuna com os irmãos dele, que eram os 5 Pandavas chamados, mesmo eles tentaram, não conseguiram nenhum tipo de acordo. O próprio Krishna disse: olha, para o tio que era cego, né?
Eles merecem. Se vocês querem fazer um acordo, pelo menos dá uma porção de terra para eles, porque a natureza deles, eles são reis, eles merecem. Divide o reino, faz uma coisa assim, dá um pedaço para eles. Ele não aceitou. Não aceitou de jeito nenhum. Nem o filho dele, que era Duryodhana, eles quiseram ir até o fim da batalha, que queriam guerra mesmo. Então não havia como evitar a guerra. Então a guerra estava ali. Então Krishna tentava convencer Arjuna a cumprir com o seu dever. Qual era o dever dele? O dever era estabelecer um reino religioso, baseado nos princípios da religião, baseado no princípio da espiritualidade, em que, através da liderança do rei, as pessoas tivessem a oportunidade de cultivar a vida espiritual e não se entregassem à teoria materialista de que o que importa é ser feliz e vale tudo para ser feliz. Então, essa era a questão. Arjuna dizia, você tem responsabilidade com as pessoas. Krishna dizia para Arjuna, você tem responsabilidade com as pessoas. Falou do exemplo, pelo menos para dar exemplo, você precisa cumprir com o seu dever. Krishna fez de todas as tentativas e ele apresenta. Então, nesse bloco de versos, do 11 até o 30, nesta sessão, Krishna apresenta a filosofia e a teologia, onde descreve que a alma espiritual é parte integrante da alma suprema. Nós somos parte da alma suprema. Nós não somos esses corpos feitos de carne e osso. Nós somos feitos de 3 elementos diferentes de carne e osso. Carne e osso é somente o nosso corpo. Mas esse corpo vai desaparecer. Mas a alma não vai desaparecer. E ela é feita de Satchidananda. Eternidade, consciência e bem-aventurança. Eu falei disso ontem, os que vieram ontem ouviram um pouco. Mas esse tema é da nossa própria filosofia. Então, a alma é eterna. A alma espiritual está aqui agora, condicionada ao corpo, leva muito a sério as necessidades do corpo, nós fazemos isso, e cada vez mais nós nos enredamos aqui. Eu vou ler esse bloco de versos do 11 ao 30 para vocês. Pode ser? Só para vocês verem como Krishna se dedica à iluminação de Arjuna através do conhecimento. A Suprema Personalidade de Deus disse: enquanto falas palavras sábias, estás lamentando pelo que não é digno de pesar. Sábios são aqueles que não se lastimam, nem pelos vivos, nem pelos mortos. Nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem tu, nem todos estes reis. Tampouco no futuro algum de nós deixará de existir. Assim como neste corpo, a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude e à velhice, da mesma maneira, a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Ó filho de Kunti, o aparecimento transitório de felicidade e aflição e seu desaparecimento no devido tempo são como o aparecimento e o desaparecimento das estações do inverno e do verão. Surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e é preciso aprender a tolerá-los, sem perturbar-se. Ó melhor entre os homens, quem não se deixa perturbar pela felicidade ou aflição e permanece estável em ambas as circunstâncias, de certo está qualificado para obter a liberação. Aqueles que são videntes da verdade concluíram que o não existente, o corpo material, não permanece, e o eterno, a alma, não muda. Isto eles concluíram, estudando a natureza de ambos. Deves saber que aquilo que penetra o corpo inteiro é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir a alma imperecível.
O corpo material da entidade viva, que é indestrutível, imensurável e eterna, de certo chegará ao fim. Portanto, luta, ó descendente de Bharata. Aquele que pensa que a entidade viva é o matador e aquele que pensa que ela é morta, não estão em conhecimento, pois o eu não mata, nem é morto. Para a alma, em tempo algum, existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Ó Partha, como pode uma pessoa que sabe que a alma é indestrutível, eterna, não nascida e imutável, matar alguém ou fazer com que outrem mate? Assim como alguém veste roupas novas, abandonando as antigas, a alma aceita novos corpos materiais, abandonando os velhos e inúteis. A alma nunca pode ser despedaçada por arma alguma, tampouco pode ser queimada pelo fogo, umedecida pela água ou enxugada pelo vento. Essa alma individual e inquebrável é inquebrável, indissolúvel e não pode ser queimada nem seca. Ela é permanente, está presente em toda parte, é imutável, imóvel e eternamente a mesma. Declara-se que a alma é invisível, inconcebível e imutável. Sabendo disto, não te deves afligir por causa do corpo. Se, no entanto, pensas que a alma sempre nasce e morre para sempre, mesmo assim, não tens razão para lamentar, ó pessoa de braços poderosos. Para aquele que nasce, a morte é certa, e após a morte, ele voltará a nascer. Portanto, no inevitável cumprimento do dever, não deves te lamentar. Todos os seres criados são imanifestos no seu começo, manifestos no seu estado intermediário, e novamente imanifestos quando aniquilados. Então, qual a necessidade de lamentação? Alguns consideram a alma como espantosa, outros a descrevem como espantosa, e alguns ouvem dizer que ela é espantosa, enquanto outros, mesmo após ouvir sobre ela, não podem compreendê-la de modo algum. Ó descendente de Bharata, aquele que mora no corpo nunca pode ser morto, portanto, não precisas afligir-te por nenhum ser vivo. Esse é o 30. Termina esse tema. Aí começa um outro tema, e porque, como eu disse, o capítulo 2 é um resumo de todo o conteúdo, é uma apresentação do tema que vai ser estudado, e se define, então, aí o objeto do estudo, né? Que é a alma, que é revelar a verdadeira identidade do indivíduo. Então, essa alma eterna, o conhecimento sobre a alma eterna é básico para qualquer transcendentalista, qualquer pessoa que pensa em transitar dentro deste mundo sem criar vínculos muito fortes. Ela vai ter vínculos, inevitavelmente. Já temos um, que é o corpo. Não tem, como dizer agora, que não pode criar o que tem que imediatamente cortar o vínculo, porque senão ela teria que crer em destruir o corpo, e a destruição do corpo prematuramente acarretaria em ter que nascer em outro corpo e começar tudo de novo. Então ela tem que definitivamente compreender que ela está na melhor posição, ela está dentro de um corpo humano, porque poderia estar dentro de um corpo não humano, onde as necessidades mais preeminentes são comer, dormir, procriar e se defender, que são as atividades dos animais. O ser humano faz isso da mesma forma, mas além dessas coisas, comer, dormir, desfrutar dos sentidos e se defender, o ser humano pode transcender a natureza material onde ele está inserido. Porque a alma
é natural, é espiritual. O capítulo 3 desse Bhagavad Gita vai dar a hierarquia das estruturas com as quais trabalhamos para organizar a nossa identidade dentro desse mundo, que vai dirigir o veículo, que é esse corpo, nesse trânsito até o mundo espiritual. E diz que a alma é a mais elevada estrutura que nós temos. Abaixo da alma está a inteligência. Abaixo da inteligência está a mente. Abaixo da mente estão os sentidos. E abaixo dos sentidos está a matéria inerte, que a gente transforma, né? Conseguimos, com inteligência, com esse conjunto de atividades, por exemplo, transformar metal, plástico, etc., no que estamos vendo aqui agora, na forma desse microfone. Então, que é matéria inerte, não tem vida própria, ele vai falar aqui, reproduzir o som para qualquer som que vem aqui. Pode falar sobre Deus, pode falar sobre a natureza material, pode falar sobre política, pode falar sobre problemas, pode falar sobre arte, qualquer coisa que se fale aqui. Ele não tem vida própria, mas nós temos. Nós podemos decidir o que queremos e o que não queremos. Nós podemos ser realmente donos de nosso próprio nariz e tomar decisões em algum momento da nossa vida. Bem, o que eu quero não é simplesmente ser feliz. Esse é outro blefe da era pós-moderna que estamos vivendo. Não é isso que me interessa, não. O que eu quero é autorrealização espiritual. O que eu quero é estar plenamente satisfeito, é alcançar a plenitude da minha natureza espiritual e assim ficar plenamente satisfeito com ela, e ainda que nem tudo material esteja satisfatório para mim, ainda que eu tenha queixas, ainda que eu não tenha alcançado objetivos materiais tão desejáveis como todos os meus amigos desejam e como a sociedade faz propaganda e tal, ainda assim eu quero estar plenamente satisfeito com a minha identidade espiritual, me ocupando de acordo com a minha natureza eterna, que é servo de Krishna. Jivere Swarupahaya Krishner Nityadas, que é o que as escrituras dizem, que a diva, a alma espiritual, é eternamente serva de Krishna. Krishner Nityadas. Das significa servo, Nitya significa eterno, e Krishna de Krishna. Então, servo eterno de Krishna. A alma espiritual vem para esse mundo e vagueia de planeta em planeta, mesmo que a ciência ainda não tenha descoberto vida em outros planetas, mas ela vagueia de planeta em planeta. Quando ela abandona o corpo, ela não tem que necessariamente nascer nesse mesmo planeta. A alma espiritual, a mônada espiritual, essa partícula indestrutível chamada de alma aqui, o corpo morre e ela sai movida por uma rede de possibilidades de acordo com os desejos que ela cultivou, e ela vai exatamente para o ponto onde isso pode ser, onde esses desejos podem receber outra oportunidade para serem satisfeitos. E pode ser em outro planeta, pode ser em qualquer outro lugar. O Chaitanya Charitamrita explica isso. Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Diva Guru Krishna Prasada Pai Bhaktivata Bija. A primeira parte diz Brahmanda Brahmite Kona, que Bhagavan Diva, que a alma, que é naturalmente auspiciosa e cheia de qualidades, virtudes, etc., ela vagueia por toda a Brahmanda, toda a criação material. Ela vagueia de planeta em planeta, de forma em forma. Onde ela pode encontrar um corpo, ela se instala ali e vive procurando sempre as mesmas coisas: comer, dormir, desfrutar dos sentidos, e procriar e se defender. Então ela sempre vai estar ocupada nisso. Até que chega um ponto que, em alguma dessas esquinas aí, de toda a criação material,
ela encontra a misericórdia de Krishna, do mestre espiritual, Guru Krishna Prasada. Então, por essa prasada, essa misericórdia, da dobradinha, da associação entre Krishna e o mestre espiritual, ela recebe a oportunidade, então, de ela romper com tudo isso, que é a única maneira, é a conscientização da sua verdadeira identidade e do seu verdadeiro dever. Qual é o meu verdadeiro dever? Viver a minha natureza espiritual plenamente. É a única coisa. Aí ela vai ouvir isso do mestre, ela vai ouvir isso de Krishna, e como a gente está ouvindo agora, aqui, e vai se organizar, e ela vai procurar encontrar a forma prática de exercer essa natureza espiritual através do serviço a Krishna, porque originalmente ela é Krishna Nityadas, eterna serva de Krishna. Então ela vai se ocupar em serviço a Krishna. Aí entra o processo de yoga, e aí entram os conhecimentos mais pragmáticos que nos organizam, que são necessários para... Já estamos em um corpo, e agora como vamos viver? Como vamos praticar a nossa natureza humana? Como vamos utilizar o nosso poder de criatividade, a nossa inteligência, a nossa tendência à arte, à ciência, a tudo mais? Como vamos poder utilizar isso? Para o prazer de Krishna. Por quê? Porque sou servo de Krishna. Então, se eu faço para o prazer de Krishna, eu vou ficar satisfeito, em última análise, porque o primeiro a ficar satisfeito é Krishna, e eu vou conduzir a minha vida sem adquirir vínculos a mais dentro deste mundo. Ao contrário, eu vou ocupar tão bem o meu corpo, ao qual eu já estou vinculado, que quando ele desaparecer, eu vou estar livre, inteiramente livre. Para quê? Para continuar nascendo e morrendo nessa Brahmanda que a gente falou? Não, para sair pela tangente mesmo desse círculo e ir para o mundo espiritual, onde Krishna está para receber o nosso serviço. Ele está aqui também, não é que ele não esteja aqui. Deus está em toda parte, está até no nosso coração, mas a gente não tem tanta facilidade para identificá-lo. O sistema de yoga é exatamente para identificar esta pessoa no nosso coração, esta pessoa no nosso meio ambiente, e prestar serviço a ele, e aí começar a conduzir a vida da maneira mais adequada. Trabalhando, oferecendo o seu trabalho para Krishna, constituindo família, oferecendo sua família para Krishna, fazendo caridade como representante de Krishna, ensinando as pessoas a ciência sobre Krishna, acolhendo as pessoas em seus momentos de desespero, de fraqueza, de necessidade, para que ela se oriente com Krishna, e assim a gente conduz a vida até o momento em que esse corpo material perde todas as suas funções e de uma forma ou outra a vida se esvai completamente e a pessoa e o corpo material morre. E quando o corpo morre, a alma não morre. A alma se liberta e vai, então, para o destino final, que é o mundo espiritual, se ela está totalmente preparada. Se ela não está totalmente preparada, ela volta a nascer numa condição favorável para completar o seu serviço já iniciado nessa linha de prática de bhakti, prática devocional. Tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta? Falar sozinho é muito chato. Se quiserem fazer pergunta, tiverem algum comentário, a gente pode falar. Aqui tem, além de vocês que são menos experientes, alguns, tem também devotos já bastante experientes, devotos e devotas já bastante experientes. E a gente pode fazer um bom bate-papo sobre esse tema, se quiser. Você quer perguntar? Sim. Quer falar? Não, é uma pergunta, um comentário, uma pergunta. Eu pedi para o seu comentário. Sobre o tema de encarar a morte, né? Assim que a gente vê no início da Bhagavad Gita,
Krishna já fala para Arjuna não se lamentar, né? Primeira instrução que ele dá: não se lamente, os sábios não se lamentam nem pelos vivos nem pelos mortos. E realmente ele se depararia com, né, uma batalha fratricida, parentes morreriam, isso foi inevitável, aconteceu. Mas na prática a gente vê que tanto Arjuna quanto Yudhishthira Maharaj tiveram assim a maneira como eles encararam, né, a morte de entes queridos foi uma maneira muito sofredora, né, para eles. Então isso mostra assim o lado humano dele, a respeito da, enfim, apesar da instrução, claro, né, de Krishna. Nós temos um coração, e esse coração ama. E nós amamos nosso irmão, nós amamos as pessoas, amamos a vida. Não somos livres do amor. Pelo contrário, o amor maior o amor é dedicado a Krishna. E quando amamos a Krishna, automaticamente amamos a todos. Essa é a mística da coisa. Na verdade, isso é tão sério que, sob o ponto de vista da identificação com a vida social, a vida política, a vida material que vivemos, é dito que o devoto é paraduka dukhi, um termo que é usado para ele, que o único sofrimento que de fato afeta um devoto é o sofrimento do outro. Não tem nenhum outro sofrimento que possa afetar de fato um devoto. O único sofrimento legítimo que um devoto tem é o sofrimento do outro. E o sofrimento do outro pode ser a ignorância do outro, por usar mal o seu próprio corpo, usar mal o objetivo da vida humana, e por aí vai. Então, o devoto, ele interage socialmente e familiarmente com afeto. Com afeto. Sem açúcar, mas com afeto. Não tanto açúcar, mas com afeto. Ele interage com amor e confiança com os devotos. Prabhupada, nosso mestre, nos orientou isso. Ele criou a nossa instituição para nos ajudar a organizar a nossa própria vida e disse isso, que nós deveríamos trabalhar com espírito de servos, dasa no dasa, e com espírito de amor e confiança. Que entre nós deveríamos desenvolver amor e confiança. E assim nós podemos fazer o mesmo com todas as pessoas. Quando nós vamos às ruas distribuir livros, nós vamos na esperança de que entre as pessoas que nós vamos encontrar e que vamos dar um livro, tem alguém que realmente se interesse pelo livro, que leia, que compreenda, que busque o aprofundamento daquele tema, que queira aprender a adotar na sua vida pessoal esse conhecimento. Obrigado, Maharaj. Mas assim, complementando, né? Assim, eu vejo que cada indivíduo ele percebe de maneira diferente, né? Dentre essas personalidades que a gente estuda nas escrituras, né? E aí eu, assim, trago o exemplo de Narada Muni, né, que é muito jovem, ele perdeu a mãe com 6 anos de idade, tinha uma natureza de, não sei, mais renunciado, né? Ele era mais, talvez ele fosse mais renunciado do que os Pandavas, que eram kshatras, né? Talvez por isso tinham mais afeição, mais apego, né? À questão familiar. Assim, minha impressão é que a Narada Muni encarou a morte da mãe, né? Prematura, de maneira assim muito tranquila, digamos assim, né? Aparentemente, né? No Bhagavad. Enfim. E aí também tem... Quem estava na pele dele para dizer? E aí depois tem Shivasta, né? Vamos falar sobre Narada Muni. Narada Muni, ele descreve que a mãe era o único abrigo dele. Ele fala com um sentimento e um reconhecimento que tudo que ele tinha era a mãe, e a mãe, tudo que tinha era ele. Imagine, ela era... não tinha o pai, não sei em que circunstância, mas ele não tinha o pai na família. Talvez ela fosse viúva ou outra coisa, mas ela tinha somente ele. Então, Narada Muni, ele tinha uma tendência humana de identificação com a mãe. Só que a mãe tinha uma pousada, né? Assim, que era um lugar de parada dos grandes sábios na época de chuva. Eles viajavam e quando chegava a época de chuva, eles paravam em algum lugar para estudar, e porque era chuva demais, né? Assim, então eles não viajavam. E eles ficaram 4 meses. E o menino, que a
a mãe cozinhava tudo para os hóspedes, o menino servia, levava comida para os hóspedes. E ficava ouvindo as conversas. Ouvindo as conversas, e até os sábios, todo mundo gosta de criança, né? Então, os sábios davam também um pouco da comida para o menino, assim, para agradar, né? E ele ficou encantado com os sábios. E ele pensou em seguir os sábios quando os sábios saíram. Acabou, o sol surgiu. Eles agora vão sair para caminhar, parando de vila em vila, ensinando tudo que eles estudaram naqueles 4 meses. Então, o menino queria ir, mas tinha a mãe. Ele era o único abrigo da mãe, apesar dele ter 6 anos de idade, 5 naquela época, ele era a única fortuna da mãe dele. Ele não pôde ir. Só que no dia seguinte, a mãe foi ordenhar uma vaca, a vaca da família, de madrugada, e para tirar o leite, para sustentar ele mesmo, e foi picada por uma cobra e morreu instantaneamente. E ele ficou órfão de mãe também, ele já estava sozinho com a mãe. Então, imediatamente ele pensou, eu vou seguir o caminho dos sábios. Mas não quer dizer que ele estava desapegado da mãe, nem nada, ele só foi buscar a iluminação, mas o coração devia estar partido. Ele foi, então o Bhagavatam não descreve o sentimento dele, mas também não descreve que ele estava completamente iluminado. Senão, se ele estava completamente iluminado e potente, por que ele iria buscar o mestre? Ele tinha que ir buscar discípulos. Mas ele foi buscar o mestre, para ele se abrigar nos mestres. Então a gente entende dessa maneira. Então, a morte dos parentes, dos amigos, de familiares, o desamparo que a gente fica às vezes na situação de orfandade, ou que seja, isso toca muito a gente. E a gente sente, a gente chora, a gente fica triste, mas não fica infeliz. A gente fica triste temporariamente, a gente fica triste porque aconteceu com a gente uma coisa desagradável. Aqui nesses versos que eu li, 14, fala disso. Felicidade e sofrimento são como o aparecimento e o desaparecimento das estações de inverno e de verão. Surgem da percepção sensorial. Mas qual é o segredo? Devemos aprender a tolerar sem nos deixar perturbar. Aqui a gente percebe bem o frio e o calor, em São Paulo, né? A gente percebe bem isso. No mesmo dia. No mesmo dia. Eu venho do Nordeste, a gente só percebe o calor. Mas aqui a gente percebe o frio e o calor. Mas é a percepção dos nossos sentidos. E todo ano acontece a mesma coisa. A gente não se perturba. É hora de ir no armário, tirar os agasalhos e começar a usar. A gente já vai saber isso. Então, assim, da mesma forma, a gente deve encarar o sofrimento e a dor. Quando a gente ganha algo, quando a gente consegue algo muito positivo, não tem que ficar jubilante, como a gente fica quando o time de futebol da gente ganha. A gente vê daqui quando tem um gol aí no Pacaembu, estronda tudo, né? Aquela coisa, todo mundo, a euforia, dá para escutar até daqui a euforia das pessoas. Isso não é o que o transcendentalista precisa aprender a desenvolver. Júbilo quando está feliz e depressão quando está infeliz. Toma-lhe remédio, toma não sei o que para sair da depressão. Não é a maneira com que nós devemos agir no nosso comportamento como Vaishnavas. Mas vamos ficar tristes, sim. Vamos ficar tristes, vamos ficar de luto. Por isso que se recomenda na nossa linha de que quando morre um parente de determinado grau, você tem direito, deve se recolher por tantos dias. Não precisa praticar o seu sadhana na companhia dos devotos. Pode ficar recolhido, o luto, né? O famoso luto. Se pai, mãe, não sei quantos dias, irmão, não sei quantos dias, isso é algo que a gente aprende na nossa cultura. Porque a gente reconhece que a pessoa está triste, chorosa, etc. Então ela merece ficar sozinha, quieta. Mas depois ela volta
reage, a vida segue, ela reage para construir, viver a felicidade interna que ela tem. Ela está triste, sofrendo, mas ela não está infeliz, ela está feliz porque ela pode compreender que a morte aquela pessoa seguiu, ela fez tudo que devia fazer pela pessoa, a pessoa seguiu seu destino, ela está triste, mas depois ela retoma a vida. A morte é bem discutida também, o momento da morte é chamado de Prayana Kale, e ele, pelo menos 2 vezes o Bhagavad Gita trata desse assunto. No capítulo 2, no último verso, verso 72, vai dizer que no processo de Bhakti a pessoa deve se desenvolver e pelo menos chegar a desenvolver o serviço devocional pleno, pelo menos até o momento da morte. Se ela consegue, somente na hora da morte, realizar esse nível de consciência, ela pode entrar no reino de Deus. Mesmo que o dia antes ela não estava assim, mas no dia seguinte, na hora da morte, ela teve um insight, conseguiu, pronto. Revelou, ela pode entrar no reino de Deus. E o outro momento é quando Arjuna faz a Krishna várias perguntas, e pergunta também sobre a morte, no capítulo 8, e Krishna vai descrever a morte, os momentos auspiciosos para que a pessoa abandona o corpo, e tudo isso são momentos mais favoráveis em se tratando da organização cosmológica, mas também diz que para o devoto, a pessoa que está dedicada, que quando eu falo devoto, eu não estou me referindo às pessoas que usam isso, estou me referindo àqueles que são devotados a Deus, né? Então, para aquele que é devotado a Deus, que tem essa relação de devoção, de amor por Deus, o próprio Cristo, o próprio Deus toma conta dele na hora da morte. E faz ele lembrar. Temos vários casos no nosso movimento. Vários casos de pessoas que no momento final da morte, com a companhia de outros devotos, cantando, lembrando, ajudando ele a morrer. O caso já perdido assim, né, no sentido da morte. E ele recebe ajuda para morrer. Na revista americana do nosso movimento, a revista original de Prabhupada, Back to Godhead, que no Brasil está suspensa agora, mas era chamada de Volta ao Supremo, saiu um artigo de uma mãe que tinha um bebê. Isso é uma coisa muito inédita. Uma mãe com um bebê, e o bebê estava tendo tinha uma doença e estava assim, prestes a morrer. O médico já tinha desenganado, e ela pegou a criança e ela disse: volte com ele no colo, disse: volte para Krishna, você veio na nossa família para ouvir sobre isso, você é alma espiritual, não é esse corpo. E ela começou a pregar para ele assim, e cantar Hare Krishna, e dizer para ele a importância dele. E ele morreu ouvindo isso. Virou uma reportagem da revista, muitos anos atrás. Imagine que benefício para a alma espiritual. Se a alma espiritual está ali, na dor da morte, naquela confusão que a morte traz, porque traz medo, traz todo tipo de coisa, né? Confusão mental, delírios e todo tipo de coisa. Mas se tem alguém que ajuda a conduzir o pensamento para Krishna, e Krishna diz no Bhagavad Gita que aquele que no momento da morte se lembra dele vai ter com ele. Então a mãe fez o papel mais difícil de ser feito, mas ela fez o papel correto. É isso. Obrigado. Mais alguma coisa? Muito obrigado a vocês. Eu vou ficar aqui até quarta-feira, mas amanhã a gente não vai ter nenhum programa assim comigo, né? Vai ter alguma coisa à noite? Amanhã, a princípio, não. Então, mas eu vou passar uma temporada aqui nessa região. Pode ser que eu volte a São Paulo em algum momento. Talvez na próxima semana eu tenha um compromisso aqui. Eu estou fazendo um trabalho em Nova Mutum, e talvez eu venha e gostaria de rever vocês mais uma vez, né?
Então, se eu vier, eu vou marcar com antecedência e falar o Govinda para ele divulgar e que vocês possam também vir para a gente conversar. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.